Eu venho falar. Paz seja convosco, meus irmãos. Tudo bem com vocês? É com muita alegria que iniciamos mais essa célula Geração Gileade, da nossa igreja Evangelho Quadrangular, Portal Alpes, do Ministério da Pastora Neide e do Pastor Edson. Bom, vamos consagrar esta live ao Senhor? Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Santo Espírito, clamamos pelo sangue de Jesus, a Tua presença entre nós, a Tua presença nesta live. Senhor, que o Senhor traga o Teu avivamento sobre esta família, sobre esta célula, sobre todos que têm acompanhado toda quarta-feira, sobre todos que vão assistir, que o Senhor traga avivamento sobre a casa deles, sobre a família, sobre suas vidas. Em nome de Jesus, é para a Tua glória, Espírito Santo. Tenha misericórdia, perdoa os nossos pecados, usa-nos, Senhor, pois não fazemos nada sem Ti. Vem, Senhor, nos ensinar mais uma vez. Espírito Santo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Se você não souber a letra, então medite, prestando atenção, porque vai falar muito ao seu coração. O louvor também é uma ministração, tá? Que Deus abençoe a vida de todos. Vamos louvar ao Senhor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Glória a Deus. Você tem um valor, meu irmão. Nunca acredite na mentira do inimigo de que você não tem valor. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você, através de você. O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou e
quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu Glória a de Deus. Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Glória a Deus. Santo, santo és o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Novamente, paz seja convosco a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês que estão chegando aí agora, né? Nessa célula Geração Gileade, que acontece toda quarta-feira a partir das 8 horas da noite. Agradeço a todos vocês que têm acompanhado toda quarta-feira. A você que é novo, que está chegando hoje, seja bem-vindo. É com muita alegria, né, que a gente recebe você aqui na nossa célula. Bom, o tema de hoje, né, o tema desta semana que o Espírito Santo deu aos nossos pastores, a pastora neste domingo, é o seguinte: a fidelidade do Senhor completará a sua obra, né? O Senhor completará a sua obra na tua vida, meu irmão, na minha vida. Enquanto houver vida, há esperança. Não se perca nos problemas do cotidiano. Não se perca por causa do alvoroço que está no mundo, por causa dessa situação, né, terrível que o mundo está vivendo. Não se perca nisso. Não se envolva com os noticiários, notícias ruins. Tenha fé, porque se você se deixar se envolver mais ainda com a crise, vai ficar debilitada a sua fé, vai ficar minada a sua fé, e no momento que você mais precisar, você não vai conseguir usar a fé, você vai ficar vulnerável às atitudes, às ações de Satanás. Pois é sobre isso que esta noite iremos pregar. Bem, na quarta-feira passada falamos um pouco, né, sobre a tribo dos de Israel e sobre a guerra que Deus deu a vitória a esses amalequitas, a Moisés enquanto estava orando, né, e Arão mantinha os braços de Moisés levantados. Moisés lutando a guerra espiritual e Josué a guerra física. E Deus deu a vitória ao povo de Israel sobre essa tribo. E mais uma vez hoje vamos falar sobre essa tribo, tá? Essa palavra ela está em 1 Samuel, todo o capítulo 30, se vocês puderem meditar em todo o capítulo 30, vai ser muito bom, o Senhor vai falar muito com vocês, né? Mais ainda do que falará hoje ao meu coração e ao teu. Bem, em 1 Samuel, aqui no capítulo 30, o que acontece? É um cenário onde Davi, ele estava há 3 dias caminhando, retornando para a cidade dele, a cidade que ele tinha levantado acampamento para viver por um tempo ali. O nome da cidade é Zic,
Ziklag. Eu não uma cidade. E Davi, após 3 dias caminhando, vindo de um cenário de guerra, né, de um momento ali de guerra, ele estava vindo, caminhando 3 dias para chegar nessa cidade. E quando ele chega nessa cidade, a cidade onde está as esposas, os filhos, toda a família de Davi e toda a família dos homens que estavam com Davi, 600 homens, né, que foram treinados por Davi, no momento onde ninguém confiava, ninguém queria esses homens. Davi pegou esses homens, acolheu, cuidou, ensinou as artes da guerra a esses homens. Então esses homens caminhavam com Davi, eram os fiéis de Davi. Aonde Davi ia, esses homens iam com Davi. E então, Davi chegando na cidade, o que acontece? Ele chega na cidade e ele vê que esse povo amalequita, que até o próprio Deus revelou à nossa pastora Neide, que esse amalequita é um principado, é um demônio. E aqui ele está representado por uma tribo, é uma tribo violenta, é uma tribo fria, que mata cruelmente. Mas quando eles pegaram esse povo aqui, quando eles entraram destruindo e pegou o povo, as famílias de Davi, as famílias desses 600 homens, e levou o cativeiro, levou junto com eles, levou tudo e queimou a cidade. Quando eles pegaram isso, aí acontece aqui nesse capítulo 30, no versículo 6, e diz o seguinte: que quando chegou lá, né, quando Davi chegou, eles choraram muito, ficaram muito tristes, muito tristes. Mas esses 600 homens que eu mencionei aqui, que foi treinado por Davi, que Davi cuidou, no momento que eles precisavam, Davi trouxe eles para perto. Esse povo, quando viu a família deles tendo sido levado consigo em cativeiro, junto com a família de Davi também, esses homens culparam Davi, quiseram apedrejar Davi. Eles estavam tão assim, vamos ver também o lado deles, estavam num cenário de o psicológico abalado. Estou vindo de uma guerra, estou cansado, 3 dias, quero ver minha família, minha casa. Chegam no seguinte cenário: cadê eles? Foram levados por um povo terrível ainda. Imagine o psicológico, mas Davi também estava nesse mesmo psicológico. Só que esses homens se deixaram envolver com a situação, se deixaram envolver com a dor e acabaram ficando cegos, acabaram agindo com a ingratidão e querendo apedrejar a ponto de querer matar a quem, no momento eles mais precisaram, estendeu a mão. Assim é muitas vezes a gente, meus amigos. Muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, eu e você, nós nos sentimos que estamos sendo as pessoas que a gente cuidou, que a gente ajudou, com retorno de ingratidão. Muitas vezes na nossa caminhada a gente faz algo para alguém e não recebe um obrigado. É por isso que a gente tem que fazer as coisas para as pessoas, para o nosso próximo, sem esperar nada em troca. Fazer como se fizesse para Deus. Fazer sem esperar nenhum obrigado. Fazer com prazer, com alegria, com amor, sem esperar nada em troca. Porque a nossa recompensa virá do céu. Se você está se sentindo, poxa, eu fui apedrejado, poxa, aquela pessoa que eu me dediquei, nenhum obrigado me deu, nem me convida para nada, na hora da dor lembra de mim, na hora de alegria, de festejar não lembra de mim. Não se preocupe, meus amados, não se preocupe. Continue com a bondade no seu coração, continue fazendo o que Deus manda fazer, sem olhar quem vai te agradecer, quem vai te dar o obrigado, porque a gratidão virá daquele, a recompensa virá do Senhor. Não espere recompensa dos homens, porque a de Deus é melhor. A de Deus é melhor do que tudo nessa vida. E assim, Davi, ele não ficou, ele não se deixou levar. Talvez ele tenha entendido aquele povo, porque pelo fato ele já fazia as coisas não por eles, mas para Deus, né? Eu sirvo a Deus através das pessoas, servindo as pessoas, e provavelmente Davi entendeu o lado deles, né? E o que é que Davi fala aqui no versículo 6? E Davi muito se angustiou
diante desse cenário, né, das pessoas querendo matar ele, apedrejar. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava, todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Você está entendendo? Davi não ficou procurando amaldiçoá-los. Davi não procurou dizer, também entrar na mesma sintonia deles, dizendo, eu também ajudei vocês e agora vocês querem me apedrejar. Davi se calou. Ele fez o quê? Ele foi buscar ao Senhor, ele foi buscar em Deus a resposta, a direção. Ele foi buscar a solução. Aí está a diferença em quem na hora da dor se deixa levar pela dor e procura culpados. Porque quem procura culpados, meus amados, acaba culpando fatalmente um inocente. Lembre-se disso. Aquele que foca diante de um problema, procurar culpados, acaba culpando um inocente. Mas seja aquele que nem Davi, que procura não culpados, mas a solução do problema. E procura a solução do problema na pessoa certa, em quem de fato pode te dar a solução, que é Jeová, é o Deus conosco, é Emmanuel, o Senhor Jesus, o único. E Davi, ele então aqui logo abaixo no versículo 7 diz o seguinte: e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço-te, aqui o éfode, né, que é algo sacerdotal. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Então, com Davi, nesta noite aprendemos duas coisas. Primeiro, foco na solução, não na dor. Não em procurar quem foi o culpado, quem foi a causa dessa situação, por que isso aconteceu. Não, eu foco na solução e procuro em quem pode me dar a solução, que é Jesus. E Davi, ele fez isso. E ele, antes, a segunda coisa que a gente aprende é que antes de tomar qualquer decisão, devemos consultar ao Senhor, devemos ir para o nosso quarto, nosso canto de oração, dobrar os nossos joelhos e perguntar: Senhor, faço isso ou não faço? Senhor, persigo ou não persigo? E o Senhor falou com Davi, e assim quando você fizer, o Senhor falará com você. Porque o nosso Deus não é um Deus que tem boca e não fala. Nosso Deus é um Deus que tem boca, é um Deus que tem olho e fala, boca e fala, tem olho e vê, melhor dizendo. Tem ouvidos e ouve, tem mãos e abençoa e age, tem pés e caminha independente, sem precisar de ninguém. O nosso Deus, ele é vivo e ele responde, ele vai te responder. Davi não é melhor que nós, nem pior. Nós não somos melhores nem piores que Davi. Porque a Bíblia nos ensina que Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia está aqui para nos mostrar como eles fizeram e Deus agiu, para nos mostrar como devemos fazer hoje e que Deus vai nos responder assim como respondeu a eles. Então tenha o hábito de consultar a Deus. Não é depois que você faz para resolver o problema de ter feito sem a direção de Deus. Tenha o hábito de, antes de tomar qualquer decisão, consultar ao Senhor na tua intimidade, no teu canto de oração, no teu quarto de guerra. Tenha o hábito de antes perguntar: Senhor, persigo ou não persigo? Faço ou não faço? É tempo de esperar ou de agir? Tem esse hábito, desenvolva essa intimidade com Deus. Ele anseia por isso e ele vai te responder. E então aqui no versículo 8 fala: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Você está entendendo? E então Davi parte com esses 600 homens. Parte, e no meio do caminho, 200 deles estavam cansados, muito cansados, fadigados, não aguentaram continuar. Então 200 ficaram no meio do caminho com a bagagem e Davi continuou com os 400.
no meio do caminho da sua jornada, se você decidir permanecer no teu processo, o Senhor colocará pessoas que vai falar para você o que você onde está o teu inimigo. O Senhor vai colocar pessoas para te ajudar, assim como fez Davi. Davi saiu na direção de Deus e permaneceu no caminho que Deus mandou, e no meio do caminho o Senhor colocou uma pessoa para dizer a Davi qual era o próximo passo, qual era a próxima direção. Existia nesse meio do caminho um homem que estava há 3 dias sem comer e sem beber. Um homem que foi abandonado por essa tribo de amalequitas. O senhor dele, né, um amalequita, abandonou ele porque ele ficou doente. E aí ele ficou nesse meio do caminho. Quando Davi viu este homem, esse egípcio, ele era um egípcio, servo de um amalequita. Quando Davi viu esse egípcio, Davi ele não perguntou, não questionou, ele apenas viu alguém sofrendo, ele alimentou, ele deu de beber, ele fez o homem recuperar a sua consciência. Quando o homem recuperou essa consciência, perguntou o que houve, o que acontece. Assim o Senhor colocará pessoas em nosso caminho, quando a gente estiver na direção de Deus, pessoas certas, na hora certa. Mas saiba identificar essas pessoas, que muitas vezes não serão aquelas, que é do jeito que eu espero. A pessoa certa para Davi foi uma pessoa que estava doente, que estava dependendo de Davi. E Davi não procurou, eu estou na minha guerra, eu não vou ajudar ninguém não. Não olhe para a sua guerra somente, não foque na sua dor, porque a gente tem aprendido que o que eu foco expande. Tenha a sua mentalidade no foco, a sua visão focada no seu alvo, na sua vitória. Davi só ajudou esse homem porque ele não estava cego, ele não estava tampado. Ele estava focado sim na sua vitória, mas estava atento ao seu redor. Por isso que ele ajudou esse homem. Porque ele não ficou só preocupado com a guerra, que eles estavam lá com a sua família. Apareceu alguém necessitado e ele foi lá e ajudou. E quando este homem recuperou a sua consciência, esse homem que ajudou Davi. Assim será na nossa vida. Muitas vezes Deus quer provar a tua fé e coloca pessoas que serão chave para a realização do teu sonho, no teu caminho. E que muitas vezes a gente deixa de ajudar porque está só olhando para a nossa dor, só está olhando para o nosso sofrimento, só está olhando, não, é a minha família, isso aqui é só para minha família. Davi não. Davi perdeu a sua família, estava querendo ser apedrejado, estava sozinho porque quem ele achava que era amigo dele estava agindo ingrato com ele, com ingratidão. E Davi decidiu ajudar esse homem. Assim devemos decidir ajudar. Davi não podia dizer assim, não vou ajudar mais ninguém porque ajudei 600 homens e agiram de ingratidão comigo. Eu vou querer ajudar ninguém, nada. Mas Davi não. Isso é um coração de quem faz não para o homem, de quem faz para Deus. Isso é um coração de quem espera a recompensa não do homem, mas de Deus. Essa é a prova viva. Ele ajudou alguém que teoricamente não podia ajudar ele, porque estava inconsciente, porque ele precisou dar alimentos para o homem voltar à sua consciência. Ele podia deixar, não é da minha raça, não é da minha fé, tá lá, deixa lá abandonado, vai morrer, tá morrendo já, deixa morrer. Não é que a pessoa já está caída que eu vou chutar. Não, eu vou estender a mão, eu vou ajudar, eu vou alimentar. Se o Senhor vai me sustentar. Se eu estiver na direção do Senhor, o Senhor vai ser comigo e vai me dar forças para ajudar aquela pessoa. Você está entendendo? E Davi ajudou esse egípcio. E esse egípcio, quando recuperou a consciência, ele disse para Davi: meu Senhor, não me mate e não me entregue. E aí Davi, não matou e não entregou ele ao povo lá do amalequita, Ele não queria, que sabia que ia morrer na mão do senhor dele, que era cruel. E aí ele disse aonde estava o povo amalequita. Ele deu a direção. O Senhor vai nos dando os passos pouco a pouco. Não se desespere, não seja ansioso. O carro, quando a gente está dirigindo, ele vê aquela parte, aquele pedaço. Aí conforme ele vai caminhando na noite, com aqueles faróis, na noite numa estrada, ele não vê a estrada toda. Ele vê um pedaço, o pedaço que ele precisa caminhar. E quando termina esse pedaço, ele vê mais outro pedaço.
É assim, na nossa caminhada é degrau por degrau. Não se desespere, não seja ansioso. Se você consultou a Deus, Deus te deu a direção e você entrou na direção, está fazendo a vontade de Deus, a próxima etapa, não se desespere, só persevere. Continue em comunhão com Deus, que a próxima etapa Ele vai lhe dar no momento certo. Ele pode te dar através de sonhos, através de um profeta, mas Ele pode te dar através de quem você menos espera. Esteja atento, seja sensível ao mover de Deus. Esteja atento, esteja vigilante, esteja focado no seu alvo, mas vigilante, atento ao seu redor. Você está entendendo? E assim esse egípcio conduziu, né, a Davi, e esses 600, no caso aqui já 400, conduziu, né? E a pastora, ela coloca aqui, Deus deu a direção à pastora Neide, onde ela fala, né? Onde Ele falou para ela que esse amalequita, esse povo amalequita, Amaleque, né? Amalequita, descendentes de Amaleque, é um principado, como eu já falei aqui, é um principado no início dessa live. É um principado. E esse principado, como que ele age? É bom a gente saber, para que a gente esteja vigilante quando a gente for atacado, ou se caso você estivesse sendo atacado, você decidisse levantar e dar um basta. Esse principado, ele é oportunista, ele age na vulnerabilidade. A família de Davi, desses 600 homens, estava vulnerável. Davi estava numa guerra, então não tinha homens de guerra para guerrear para aquele povo. Eles atacaram no momento que a cidade, que aquele povo estava vulnerável, estava fraco, estava sem ter aquele fortalecimento. E assim, o diabo, ele sabe a nossa fraqueza. E se a gente não estiver em comunhão, não estiver buscando, se a gente estiver num momento assim, de algum tipo de disperso, sem vigilância, o diabo, coloca logo a seta no nosso ponto fraco. E se a gente permitir e não vigiar e não orar para combater aquela seta, aquele pezinho, aquela seta, ele vai e lança mais outras setas. Daqui a pouco a gente fica cansado, a gente fica debilitado, a gente quer desistir porque a gente não está vendo o que a gente queria ver, porque a gente quer ver no nosso tempo e não no de Deus. Então esse demônio, ele age no momento de vulnerabilidade, quando você está focado na sua dor, quando você está envolvido com os problemas, dando mais atenção ao noticiário negativo, dando mais atenção a notícias que não deveria, ao invés de fortalecer a tua fé com a palavra, com pregações que venham do alto. E o alvo desse demônio, desse principado, é a família. Porque se ele ataca a coluna, e aí o que acontece? Ele consegue entrar e colocar dissensões dentro de casa, colocar briga, colocar desunião, colocar birrinha, colocar briguinha, dormir sem se falar, dormir com ira no coração, sabe? E aquela briga. E nesse tempo de quarentena, o quanto de casais, a pesquisa tem informado que o índice de separação aumentou, de famílias destruídas, que a intenção do diabo não foi só o coronavírus, foi trazer morte física e morte espiritual. A pior coisa, meus irmãos, não é só quando você morre fisicamente, mas quando você morre espiritualmente, quando você está ali com a aparência de que vive, mas por dentro você está morto. A pior coisa é quando o diabo vem e mata o teu sentido de futuro e coloca dor e coloca medo. Você não consegue sonhar, você não consegue olhar para o futuro e desejar coisas grandes e desejar coisas boas, porque você está aprisionado pelo medo do diabo. Você está o medo coloca a gente numa prisão, nos paralisa, nos impede de tomar ações para avançar, para conquistar o nosso alvo, porque a gente tem medo de sonhar, que a gente tem medo de sonhar e não conquistar, que a gente tem medo de sonhar e fracassar e não acontecer, porque o medo está dominando a gente. E é assim que esse povo, esse demônio, esse principado Amaleque age, nos aprisionando, nos agindo na nossa parte fraca, agindo dentro da casa, atacando com setas, com brigas, com desarmonia, com sonolência, sabe? Com depressão. Vamos vigiar, vamos lutar.
E a terceira coisa que fala aqui, que o plano desse diabo é tornar o grupo desmotivado. A família, no caso, é promover contenda, descontentamento e divisões para difamar, para ser infiel. Você vê que os 600 homens, eles estavam tão cegos que eles se deixaram levar pelo sentimento de ingratidão, esqueceram quem era Davi, aquele que foi pai para eles. Quando todo mundo não quis saber deles, Davi foi, pegou, cuidou, ajudou, ensinou, e eles estavam ali, os fiéis de Davi. Aonde eles deveriam permanecer fiéis, eles foram infiéis. Né? Onde a gente deveria permanecer fiel às autoridades do Senhor constituídas por nós. A gente quer apontar o defeito, porque todos nós temos defeitos. A gente quer apontar suas falhas e esquece que também temos falhas. A gente quer ser infiel e esquece que eles que têm orado por nós, que no momento que a gente mais precisou, eles estavam lá em oração. Eles nos ajudaram, e aí depois, por causa de uma fraqueza, de um momento, né, eles querem culpar. Não esqueça, quem procura culpado acaba culpando um inocente, como esse povo que culpou Davi. Inocente, que culpa tinha Davi? E para como que a gente combate esse principado? A pastora coloca aqui, para vencer principados desta natureza é preciso persistência e perseverança. Com fidelidade, com o coração livre de qualquer ressentimento, não se deixando contaminar pela amargura de aparentes derrotas, mas perseguir os inimigos até exterminá-los completamente. Ou seja, tira o foco da sua dor. Procure guardar o seu coração. A Bíblia foca sempre em guarde o teu coração. E quando fala coração é a mente. Porque a mente, tudo começa na mente. Porque o diabo sopra algo no nosso ouvido e a gente não vigia e ainda toma o pensamento para si, achando que foi a gente que pensou. Aí aquele medo, aquela dúvida, ao invés de eu repreender e dizer, sai daqui, Satanás, esse pensamento não é meu, não, eu tomo pra mim e digo, meu Deus, como eu posso ter pensado isso? E aí eu começo a ficar mal e aquilo desce pro coração e gera um sentimento de medo, ou um sentimento de raiva que eu quero descontar em alguém, e esse alguém é a minha família, porque tá convivendo comigo, e aí gera discussão, gera desunião e gera aquela complicação toda. E aí gera as separações, ou quando não se separa, gera aquele desfalque na família, né? Aquela coisa que tá em casa, mas não tá, né? Então a gente tem que guardar o nosso coração, porque a mágoa, o ressentimento, a liberação de... Quando eu não libero o perdão, isso é alimento para o diabo permanecer na minha vida, no meu caminho, na minha casa. Apressemos em liberar perdão. Perdão não é algo que sente, é uma decisão. Eu aprendi isso desde muito novinha, que eu não perdoo quando eu sinto, eu perdoo quando eu decido. Não importa se eu estou sentindo ou não, mas eu conscientemente decido perdoar, e conforme eu perdoo, as minhas emoções pouco a pouco começam a se direcionar para essa liberação de perdão, e daqui a pouco não tenho mais sentimento ruim no meu coração. Então perdão é decisão. Não espere sentir, apresse-te em perdoar. Apresse-te em limpar o teu coração, em tirar todo o ressentimento, tirar toda a raiva, em vencer o medo, em se libertar do medo, porque o medo está te aprisionando, está te impedindo de sonhar, está te impedindo de ter a vida abundante, de ser a sua essência que Deus criou você. Quando eu estou com medo, até as ações, quando eu tomo ação, algum tipo de ação, até as ações são ações baseadas no medo, ações limitadas, ações para proteger em busca do medo. Mas quando eu sou livre, eu tenho um plano para ser livre, eu oro, eu confio, eu quero um plano para vencer essa situação de medo, e venço esse medo, repreendo esse mal e decido agir. O medo é quebrado, o mal tem que sair. Você está entendendo? Eu não digo para você sair negligenciando o perigo, mas eu digo para você criar um plano e confiar no Senhor, que Ele vai te guardar e vai te livrar. E crie um plano para vencer essa situação de perigo, para se livrar. Mas não deixe o medo te aprisionar. Vença ele no nome de Jesus hoje. Limpe o teu coração, libere perdão.
Pare de reclamar, pare de falar mal, porque isso só está fazendo mal a você. O perdão, quando eu libero, é para mim, não para aquela pessoa. Porque o perdão é para quem foi machucado. O perdão é para trazer cura para minha alma. Não vai fazer bem aquela pessoa que me fez mal, vai fazer prisão ao que me fizeram. Você está entendendo? A profundidade, você está entendendo, meus amados? Pois bem, e aqui eles foram seguir essa direção, né? De que Deus deu, debaixo dessa direção, com Deus na frente, encontraram esse egípcio, disseram para ele qual era o próximo passo, guiado por Deus, eu tenho certeza. E aí eles chegaram lá e ficaram, olha, o dia todo guerreando, eles não saíram enquanto eles não venceram os amalequitas. Por isso, devemos perseverar em oração, em jejum, na busca da palavra até vencer. Não é fazer um jejum aqui, uma busca de palavra aqui e achar, não, é até você ver o diabo caindo fora, até você ver aquela situação resolvida, eu vou perseverar. Então é aqui isso que a pastora fala, persevere para vencer o amalequita. E Davi perseverou, ele ficou lutando até o crepúsculo, ele não parou, ele não deixou de lutar até todos serem vencidos, só fugiram 400 homens de camelo, porque ele venceu todos. E aí ele trouxe todos seus familiares, ele recuperou todos e ainda trouxe os despojos da guerra, pegou tudo o que era deles, todos os seus familiares e o que era dos amalequitas, também eles pegaram as riquezas dos amalequitas. E assim ele compartilhou essa riqueza com essas pessoas que estavam ali guerreando com ele. Mas detalhe, não foi só com os 400, talvez a gente pense, né? Não, só os 400 lutaram, então só os 400 têm direito. E aqueles 200 que ficaram cuidando da bagagem lá não têm direito, porque eles não foram, não. Davi disse, vamos ser justos. A Bíblia toda nos diz, vamos ser justos. Aí você pergunta, então, justo é não dar para eles, porque eles não lutaram? Negativo. Eles não estavam fisicamente na guerra, mas eles estavam guardando a bagagem do povo de Davi. Porque senão esses 400 talvez nem conseguissem chegar lá por causa do peso da bagagem. Eles colocaram pessoas. Então, quando a gente for abençoado, não é só a gente que vai receber a bênção porque está ali orando, jejuando, os outros não. Mas a nossa casa, por quem a gente lutou, por quem a gente guerreou, também vai receber. Certo? Aquelas pessoas que não estão à frente, tem aqueles que estão à frente, estão ali pregando, fazendo e acontecendo, mas tem aqueles que estão nos bastidores. Porque se não tiver gente nos bastidores, quem está à frente não acontece. Se não tiver intercessores, quem está na frente não permanece na guerra. Se não tiver secretários, se não tiver pessoas pagando preço ali atrás, quem está na frente não consegue, não tem. Então sejamos justos na hora da nossa vitória. Quando você chegar, o teu hino da vitória, a tua preparação para o teu culto da vitória, quando chegar o dia da tua vitória, quando chegar o dia de receber a tua bênção, do culto de ação de graças, lembre-se daqueles que estavam também cuidando de você em oração. Talvez você nem sabe, mas Deus levantou umas pessoas para cuidar de ti. Lembre-se daqueles que te mandaram mensagens para que você convide também, que eles participem da tua alegria, que eles deem risada junto contigo, que eles vejam e recebam da tua bênção, compartilhe aquela bênção ali no culto de ação de graças, para que ele alimente a fé deles, para continuarem lutando na luta deles. Não guarde para si, compartilhe a sua fé, porque isso vai servir de testemunho para outros que estão no meio do caminho. Você está entendendo, meus amados? Bem, para finalizar, aqui o esboço diz o seguinte, né? Fala o seguinte, e feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços, que, montados sobre camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, também, desde o despojo, até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tomou a trazer.
Também tomou Davi das ovelhas e vacas e levavam-nas adiante do outro gado e diziam: este é o despojo de Davi. O mesmo povo, as mesmas pessoas que queriam matar Davi na hora da dor, quando estavam ali cheios de alegrias por causa da vitória, estavam fazendo o quê? Reconhecendo Davi. Então não deixe o seu coração ficar ferido com ressentimento, porque aqueles que você ajudou estão agindo de ingratidão e na hora que você mais precisou, eles estão virando as costas para você. Entregue nas mãos de Deus. Na hora da alegria, eles vão estar ali reconhecendo: nossa, olha ali, ó, venceu, ainda bem que ela não me abandonou, né? Não quis me deixar de lado, não ficou com raiva, com ódio de mim. Vai até se arrepender, vai até pedir perdão. E se não pedir perdão, que seja. O que importa é a minha vida, a minha comunhão com Deus, o meu coração e a minha mente estarem ligadas, ó, no único que pode mudar e no único qual eu faço e espero a recompensa, não do homem, meus amados, não do homem. Amém? E assim eu finalizo, né? Essa palavra que eu estou falando para você mesmo é o capítulo 70, tá legal? Vamos fazer a nossa... Capítulo 70 não, perdão, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Vamos fazer a nossa oração? Vamos unir a nossa fé no nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, é com muita alegria, Senhor, que te agradecemos pelos teus ensinamentos toda quarta-feira, que te agradecemos porque eu creio, Senhor, que está havendo, meu Deus, milagres nos lares, milagres, transformações, despertamentos de fé na vida de quem tem assistido, na casa, na família. Ó Senhor, mas eu te peço, Senhor, renova a fé, Senhor, daquele que se encontra abatido, para que eles se levantem e vença, e persiga, e vença a Malequita, Senhor, os amalequitas, vença esse principado, Senhor, coloca, Senhor, eles de pé, meu Deus, para vencer o mal que tem atacado a família deles, Senhor. Talvez eles já estão sendo atacados, meu Deus, então dá forças, renova, Senhor, restaura a fé, Senhor. Oh, meu Deus, envia suporte, envia anjos, Senhor, para dar a ajuda que eles precisam. Meu Deus, muitas pessoas, Senhor, talvez se achem sozinhos, porque talvez estejam somente eles, os cristãos de casa, ou tem mais cristão, mas não tem a mesma fé, o compromisso que ele tem, se acha sozinho, se acha impossibilitado, mas abre os olhos espirituais deles, para que eles vejam os anjos que o Senhor enviou, meu Deus, para ajudar eles nessa luta, para ajudar eles nesta guerra, Senhor, porque não guerreamos a nossa guerra sozinhos, Senhor. Ainda que os nossos olhos físicos estejam dizendo que a gente está sozinho, mas os olhos espirituais, se estiverem abertos, meu Deus, veremos os anjos com a espada de fogo desembanhada, guerreando conosco, ao nosso redor, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa vida. Ó Senhor, abre os olhos espirituais. Ó Senhor, traz renovo, traz avivamento, desperta mesmo, continua despertando a fé. Senhor, traz vitória, Senhor, traz milagre. Desde o culto passado, Senhor, tu tens falado, meu Deus, do hino da vitória, Senhor. Então já coloca o dia no coração, como vai ser o hino que o Senhor quer que eles cantem. Já coloca, Senhor, como vai ser a celebração do culto de ação de graças. E que eles, meu Deus, tirem mesmo o foco da dor e foquem em ti, Senhor, na vitória deles. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus amados. Recebam a vitória do Senhor aí na vida de vocês. Decidam confiar em Deus, decidam olhar para o Senhor. Não pense que vocês estão só, existem anjos guerreando com você ao seu lado. Davi, ele buscou a direção do Senhor. Decida buscar a direção do Senhor em primeiro lugar e confie que ele enviará anjos com você. Ele enviará anjos. Você não estará só, você não está só. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa.
Tenha o hábito de orar pela sua casa. Tenha o hábito de orar nos horários chaves, meia-noite ou 3 horas, em cada cômodo, lendo o Salmo 91 em cada cômodo, ungir cada um dos seus familiares. Tenha o hábito de ungir a sua casa. Tenha o hábito de levantar as mãos e usar da autoridade que o Senhor já te deu, no nome de Jesus, e repreender Satanás, seus demônios, expulsar da casa de vocês, expulsar da família de vocês. Tenha este hábito de guerrear. Existe a oração de joelho, mas existe a oração de pé, de ir para a guerra, no nome de Jesus, e expulsar os demônios da casa de vocês. Tenha essa ousadia que o Senhor já deu a vocês, no nome de Jesus. Tá bom, meus amados? Que Deus abençoe a todos. E toda quarta-feira estamos aqui a partir das 8 horas com a nossa célula Geração Gileade, do Evangelho Quadrangular, do Ministério da Pastora Neide e do Pastor Edson. Tô vendo que tem gente nova chegando. Sejam todos bem-vindos. No nome de Jesus, Pai seja convosco.